condução do culto e a oportunidade a mim outorgada. Aos meus pares, na minha retaguarda, o meu respeito, e a toda a igreja do Senhor Jesus, que sempre tem nos recepcionado de forma carinhosa. Que Deus recompense a todos. Lucas capítulo 24, o texto que nós lemos. Quero, com a ajuda de Deus, falar sobre um tema necessário para os últimos dias. Por gentileza, diga comigo: paz em meio às turbulências da vida. Diga mais uma vez: paz em meio às turbulências da vida. Meus irmãos, capítulo 24 do Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Glória a Deus. A Bíblia registra de forma contundente em todos os evangelhos, em especial nos sinóticos, e mais precisamente ainda Mateus e Lucas, sobre alguns aspectos dos discursos de Jesus, bem como o seu ministério. Nascido em Belém, criado em Nazaré, escolhera Cafarnaum como seu quartel general, para dali percorrer cidades, aldeias, vilarejos, a fim de que muitos o ouvissem. Formou o seu colégio apostólico com 12 homens, de uma multidão de discípulos que ele tinha, que o seguia. Mas necessário foi cumprir o plano salvífico traçado desde a fundação do mundo, pois ele era o Cordeiro morto. O Pai, na sua presciência e no seu plano redentor, já havia determinado, mesmo toda a história tendo o seu curso normal. Jesus veio a morrer, sendo entregue nas mãos de judeus e romanos, para assim, cabalmente, executar o plano da salvação. Jesus, ao ressuscitar, ao terceiro dia, ainda na madrugada daquele domingo, tendo os discípulos ficados apreensivos, cerrados em um cenáculo, havia um boato de que deveria ser espalhado que o corpo de Jesus teria sido roubado pelos próprios discípulos para simular a sua ressurreição. Era um plano maléfico para desacreditar nessa obra miraculosa operada por meio do Espírito Santo. No entanto, isso não foi muito adiante, porque Jesus apareceu vivo
Inicialmente, algumas mulheres, depois, alguns discípulos, e disse Paulo, posteriormente, a mais de 500 irmãos. Nesse episódio que narra Lucas, no capítulo 24, embora ele não fosse um dos 12 discípulos, vivera na época de Paulo, foi um companheiro do apóstolo em suas viagens, cuidou de Paulo nas suas enfermidades, era o seu médico amado particular, companheiro em muitas viagens, e de forma minuciosa ele registra, ele narra, ele traz detalhes importantíssimos, porque Jesus é apresentado pelos evangelistas de forma diferente, e cada um escreve para um povo de uma mentalidade. Como, por exemplo, Mateus apresentou Jesus como rei dos judeus, escrevendo para um povo de mentalidade judaica. Enquanto Marcos apresenta Jesus como servo, que escreve para um povo de mentalidade romana. Lucas também tem a sua oportunidade de apresentar Jesus nesse evangelho, e aqui é como um homem perfeito. O povo é de uma mentalidade grega, mas em detalhes compreendemos que Lucas quis trazer que Jesus, como um homem perfeito, ele se preocupava com o povo, com a sociedade marginalizada, com os pecadores, com aqueles que eram chamados de publicanos. É exatamente nesse evangelho que Jesus traz muitos ensinamentos através de parábolas, que eram narrações curtas, que traziam sempre uma mensagem ou uma lição moral ou espiritual. Jesus sentava com eles, com as mulheres, com as crianças, com os pecadores, com aqueles que viviam à margem da sociedade. Então, quando a Bíblia diz que naquele mesmo dia, o dia da ressurreição, o dia que Jesus apresentou-se, embora nem todos haviam sabido da informação concreta, a Bíblia diz que 2 dos discípulos, eles caminharam para uma aldeia onde moravam, que distava cerca de 11 a 12 quilômetros. A Bíblia, na versão corrigida, diz que eram 60 estádios. Era a aldeia chamada Emaús, um povoado. E a Bíblia diz que entre si eles iam falando daquilo que havia sucedido. Eram os últimos acontecimentos. Era o assunto que permeava, que corria. Glória a Deus. Eles retornaram para Emaús desesperançosos, com a turbulência no seu ser, com a sua alma aflita, com o coração entristecido. Afinal de contas, segundo eles mesmos, esperavam que Jesus, que havia prometido ressuscitar, aparecesse vivo. Entretanto, enquanto eles conversavam, um perguntando ao outro, a Bíblia diz de forma clara, Jesus, o mesmo Jesus, se aproximou
e ia entre eles. E agora não eram 2 caminhando para Emaús, eram 3. Glória a Deus. E a Bíblia diz que os olhos deles estavam obscurecidos, fechados, não conheceram Jesus. Veja o que é uma cegueira espiritual. Jesus andou com eles por 3 anos e meio. E como assim? Em uma viagem a pé, os 3 agora conversando, e eles não reconhecem a Jesus. Isso é perigoso, querido. No caminho da vida, nas turbulências que se levantam, em meio às aflições e preocupações, em meio a tantos questionamentos que muitas vezes nos colocam no canto da parede, isso nos faz perder o foco, escurecer a visão, e deixamos de olhar e reconhecer que Jesus está conosco em todo o tempo. Que não há turbulência que faça que Jesus nos deixe sozinhos. Glória a Deus. E Jesus pergunta, resolve perguntar, porque o assunto era interessante. Jesus disse: que palavras são essas que vocês trocam entre vós? E por que vocês estão tão tristes? A pergunta de Jesus foi direta. Um deles, chamado Cleopas, segundo alguns, era tio de Jesus, irmão de José, segundo Eusébio de Cesareia, respondeu e disse: mas és tu peregrino? Estás aqui apenas de passagem? Jerusalém está tomada com essa informação? Não há outro assunto? Tu não sabe o que tem sucedido nesses últimos dias? Jesus fez a segunda pergunta: quais assuntos? Olha que Jesus vai afunilando. É assim que Ele trata conosco. Na verdade, Ele quer abrir os nossos olhos. Ele quer fazer com que entendamos que diante das turbulências que a vida nos acarreta, nós deixamos que percepções extras, coisas da vida, nos faça perder o alvo. Glória a Deus. E eles responderam: os assuntos são esses, dos quais tratam de Jesus, o Nazareno. Olha o que ele diz: que foi um profeta poderoso em obras e palavras, tanto diante de Deus, quanto diante de todo o povo. E os principais dos sacerdotes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Olha a desesperança. E nós esperávamos que fosse Ele que remisse a Israel. Aí essa conjunção
adversativa é o que denota a situação deles. Porém, agora, com tudo isso, hoje já é domingo, é o terceiro dia. Ele havia dito que ressuscitaria. É até verdade que algumas mulheres o viram, contaram, disse que ficaram maravilhadas, porque de madrugada foram ao sepulcro e o sepulcro estava vazio. Não acharam o corpo, voltaram e disseram que tinham visto, que tinham tido uma visão de anjos. Glória a Deus. E os anjos disseram que ele vive. Naquela conversa, glória a Deus, eles começaram ou continuaram dizendo, e alguns dos que estavam conosco foram lá. Eles se referiram a Pedro e a João. Capítulo 20 do Evangelho de João diz isso, que Pedro e João, ambos foram ao sepulcro. Glória a Deus. João, mais jovem, correu à frente, chegando no sepulcro não entrou, esperou Pedro. Pedro viu os lençóis, os lenços dobradinhos. Ele estava se referindo a esse testemunho. Porém, não o viram. Olha, tudo que ele responde era dizendo: disseram, mas não viram. Foram informados, mas não viram. E Jesus ouvindo, até que Jesus para e diz: ó nécios, nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas falaram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? A Bíblia diz que Jesus começou por Moisés, por todos os profetas, e explicava o que diziam as Escrituras, até que chegaram na aldeia. Já era tarde, cerca de 12 quilômetros, um tempo considerável a pé. Jesus fez que ia passando para mais longe, que ia adiante. Os dois constrangeram a Jesus a ficar. Fica conosco, já é tarde, o dia já declinou. E eles entraram na mesa, naquele jantar. Depois de ter tomado o pão abençoado, partiu e deu. Jesus fez questão de fazer conforme fez muitas vezes. Pega o pão, apresenta o pão, parte e serve. Glória a Deus. Foi assim que quando eles abriram os olhos e o conheceram, aí Jesus desapareceu. Ainda escuro, domingo à noite, voltaram os 12 quilômetros. Não vamos ficar aqui. Vamos voltar para os outros discípulos. Vamos dizer o que aconteceu. Questionavam um ao outro, dizendo: não percebia
que no caminho, quando ele nos ensinava as escrituras de Moisés aos profetas, não ardia o nosso coração. Glória a Deus. Voltaram para Jerusalém, e os 11 que ali estavam congregados, cerrados, eles diziam: verdadeiramente ressuscitou. E ele já apareceu a Pedro. Glória a Deus. Queridos, é aqui que quando eles contaram aos discípulos o que havia acontecido, que foi no momento do partir do pão, o momento da comunhão, o momento que estavam na mesa. Glória a Deus. É necessário estar em comunhão. É necessário estar sentado à mesa. É necessário compreender que dispersos, desunidos, cada um olhando para si, não haverá nitidamente a presença de Jesus no nosso meio. Você compreende isto? Glória a Deus. Quando estavam conversando, quem aparece? Jesus. Ele entra parede adentro, sem precisar abrir a porta. Chega entre ele, a Bíblia diz, o mesmo Jesus. Por que o mesmo Jesus? A expressão se repete neste capítulo pelo menos 3 vezes, para dizer: foi o que havia nascido em Belém, criado em Nazaré, feito muitos milagres a partir de Cafarnaum, o que ensinou, o que morreu e o que agora estava ressurreto. O mesmo Jesus, não era outro. Chega entre eles e diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. Estava cumprindo o que Isaías, no capítulo 9, versículo 6, havia vaticinado a respeito dele. O menino nos nasceu, um príncipe se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Perceba que Jesus disse em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, ou seja, em meio às turbulências da vida que se levantam, não fiquem turbados, preocupados, e não se atemorize. O que eu profetizo pela palavra na tua vida é paz mesmo no meio da guerra. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará todos os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Alma aflita, mente preocupada, coração entristecido, Paulo está dizendo: a paz de Deus perpassa, ultrapassa, vai além, excede o entendimento, vai além do que nós imaginamos, vai muito mais da nossa percepção,
da nossa condição, aleluia, talvez a nossa condição seja mesmo para baixo, glória a Deus, quantas vezes a nossa alma está assim, mas Paulo está dizendo, a paz de Deus excede todo esse entendimento, e Ele vai guardar o quê? O teu coração, que é a sede das emoções. Ele está dizendo, eu vou te dar equilíbrio emocional. Glória a Deus. Glória a Deus. Lembro que 7 anos os midianitas, de forma ferrenha, uma multidão, como gafanhotos, diz a Bíblia, devastou toda a agronomia de Israel. Israel empobreceu. Os israelitas ficavam com tanto medo que cavavam covas em montes, em fortalezas, se escondiam a semente. Mas eles vinham e roubavam tudo. Gideão, da tribo de Manassés, a menor de Israel, estava malhando trigo, no lugar errado, claro, mas era uma estratégia, porque a guerra estava em evidência. Naquele diálogo de Deus com Gideão, o anjo chega a declarar, o Senhor é a nossa paz. Jeová ou Yahvé Shalom. A paz que ele foi para Gideão, mesmo antes de começar a grande batalha contra os midianitas. Shalom, na sua etimologia hebraica, paz quer dizer mais do que libertação do conflito. Libertação do conflito é a paz de Deus. Glória a Jesus. E essa libertação do conflito ainda representa prosperidade, saúde, bem-estar e fé ante a face da aflição. Glória a Deus. Eu vou repetir para você compreender e receber isto. Aleluia. Shalom, do hebraico, paz quer dizer mais do que libertação do conflito, e representa prosperidade, saúde, bem-estar e fé ante a face da aflição. Isaías 32:17, e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança. Ei, Deus age no céu para mudar as condições das pessoas aqui na terra. Deus não perde o equilíbrio, nem a direção, nem o controle. Romanos capítulo 5, versículo 1: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Colossenses 3,15: e a paz de Deus domine os vossos corações e sede agradecidos. Para os discípulos, voltar para Emaús significava dar um passo para trás, um retrocesso, um recuo,
entregar os pontos, desistir de tudo, esquecer das promessas e de tudo que Deus já tinha falado. Não volte para Emaús, permaneça em Jerusalém. É em Jerusalém que ele se apresenta no meio do seu povo e diz: paz seja convosco. Deus abençoe.